Gênesis 34, todo o capítulo, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que esse não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade.
E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram cativos e pilharam o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Amém, irmãos, vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus da aliança, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, da Tua revelação que nos fala da Tua lei e também do Teu Evangelho. Pedimos, fala ao nosso coração, venha o Teu reino, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, nos dá a contemplar as maravilhas da Tua lei e ouvir a Tua voz na palavra. É o que pedimos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos acompanhando a peregrinação de Jacó. Jacó, então, se estabelece em Siquém, retorna à terra, houve aquele encontro com Esaú, e no nosso texto podemos ver, ele se estabelece em Siquém. E Jacó segue os passos de Abraão, cava poços, compra terra pela fé, levanta altares, é isso que vemos, os patriarcas eram nômades, eram peregrinos e andavam desta maneira, guiados pelo Senhor, cumpriam então sua vocação. Permitir estrangeiros habitar na terra é algo que estas nações então estão fazendo com Jacó. Jacó, para eles, é um estrangeiro. E isso traz uma certa esperança de relacionamento entre aqueles clãs, mas pelas Escrituras, pela palavra de Deus, Israel não pode se misturar com os outros povos. Mas na frente, depois do povo voltar do Egito, lembre, ao entrar na terra e possuir a terra, o Senhor dará ordem para que não haja aliança entre Israel e os povos da terra. Pelo contrário, Israel deverá guerrear contra estes povos e eles serão destruídos, serão aniquilados. É um juízo de Deus através de Israel. O próprio Deus irá tirar aqueles povos da terra e dar aquela terra para Israel. Então é muito claro nas Escrituras que não deve haver aliança entre o povo de Deus e os pagãos, aqueles que são de Deus, aqueles que estão na luz com as trevas. Isso é um jugo desigual. Isso vai contra o conceito de santidade. Isso tem a ver com o conceito de aliança que estamos acompanhando, observando no livro de Gênesis, e que inclui também o conceito de santidade, de separação. Os cananeus, os povos pagãos, os povos que habitavam aquela terra, eram povos profanos, povos alheios à aliança, povos que nada sabem sobre a lei de Deus revelada, nada sabem sobre a santidade, eram povos idólatras, povos que viviam de modo contrário à lei do Senhor,
E então não era para o povo de Israel se misturar com esses povos, sob a pena, o perigo de Israel ser engolido. Israel então se misturar ao ponto de deixar de existir como nação de Deus. Do lado dos pagãos, dos incrédulos, eles não percebem esses conceitos de aliança, eles não percebem esses conceitos de santidade, de lei de Deus, o que é santidade, por que devemos nos separar. Para eles tudo é o que está aí, eles não têm a moralidade bíblica, para eles imoralidade e outros pecados não são nada, mas para o povo de Deus, para o povo da aliança, é um povo chamado à relação com um Deus santo. Esse Deus nos dá a sua lei e nos chama a esta separação, a sermos um povo, uma nação sacerdotal em meio a um mundo de trevas, um mundo caído. Lembre então, irmãos, que Jacó, aqui, claro, ele é o representante do pacto. Ele, ao sair de Canaã, da casa de seu pai, em Betel, fez um voto que se o Senhor fosse com ele e abençoasse, no seu retorno, ele iria para Betel e adoraria a Deus em Betel. Lembra lá em Gênesis 28, ele falou, Jacó disse, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aqui, como já vimos, tudo isso se cumpriu. Mas Jacó continua, Jacó diz, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Irei voltar, irei adorar a Deus, aqui será feito um lugar de adoração, e como já vimos também, ele diz, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Há um compromisso, um voto, digamos assim, da parte de Jacó para com Deus. Mas no nosso texto, o contexto aqui do nosso texto é, Jacó retorna, mas Jacó não vai a Betel. No próximo capítulo, mais à frente, no capítulo 35, Jacó irá a Betel, mas não ainda. Jacó se estabelece em Siquém e não em Betel, ele arma a sua tenda ali, e de algum modo os comentaristas observam isso e é perceptível que então Jacó não cumpriu cabalmente o seu voto quando ele saiu da terra de Canaã, ele não cumpriu completamente o seu voto. Bruce Waltke, um comentarista, ele diz que levou 10 anos para Jacó então ir cumprir o seu voto, que veremos no capítulo 35. E o Waltke comenta, o ócio dos próximos anos na cidade cananita reflete uma passividade espiritual geral por parte de Jacó. No nosso texto, em que uma filha de Jacó é violada, nós veremos toda uma característica de uma certa passividade. Isso transparece no texto, uma passividade da parte de Jacó, enquanto seus filhos agem e vão raptar Diná da casa de Siquém e vão se vingar, vão passar ao fio da espada todo aquele clã. Então Jacó não cumpre o voto cabalmente e Jacó se estabelece em Siquém, ele vai habitar entre os cananeus e, como estamos argumentando, os cananeus são um povo pagão, um povo ímpio, um povo sensual, um povo imoral. E dessa maneira, irmãos, Jacó, ele expõe a sua família, e no caso especialmente a sua filha, Diná, a aqueles povos. Ele expõe a sua família ao contato com aqueles povos. Quando Jacó deixou Labão, Diná tinha 7 anos de idade. José é apenas 1 ano mais velho que ela, e José, depois que Jacó deixar aqui Siquém, veremos José com 17 anos. Então, Diná, possivelmente aqui nessa ocasião, ela tem por volta de 15 ou 16 anos. Os seus irmãos estão numa janela aí de idade entre 16 e 22 anos. Já são adultos, de fato, têm capacidade militar, já são chefes das suas famílias.
É isso que nós vemos então, a família de Jacó. Jacó, claro, é o patriarca, é o líder, mas os seus filhos ali já numa faixa de idade, já são capazes de fazer o que fizeram aqui, guerra, vingança, tudo que observamos aqui no nosso texto. Irmãos, caminharei nesse texto a partir do tema: a aliança é contra o casamento misto. A aliança é contra o casamento misto, esse é o nosso tema. Veremos do versículo 1 ao 3, em primeiro lugar, Diná é exposta aos povos da terra. É o que o texto nos diz aí, veja aí, no nosso capítulo 34, do versículo 1 a 3. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, etc. Ele deseja ela em matrimônio, como o texto nos diz. Como disse, Jacó não vai a Betel, permanece em Siquém, se estabelece, há um contato com esses pagãos, com esse clã. Diná, então, ela é tomada de uma curiosidade de ver a cultura, os hábitos das filhas da terra. Ela sai para ver as filhas da terra e ela é vista por um nativo local, por um cananeu, por esse Siquém, que a viola, que a violenta. Como afirmamos, então, o contexto é: Jacó não cumpre o seu voto, Diná é despertada para observar o estilo de vida das filhas da terra, e então temos toda essa tragédia do nosso capítulo. A jovem é violada, é humilhada, sofre violência e vem toda a consequência da reação dos seus irmãos. O correto e o sábio, irmãos, era que fosse evitado esse contato, então, com os filhos da terra, digamos assim. Esse é um cuidado que nós, o povo da aliança, temos que ter com relação aos nossos filhos. Nós devemos orientar os inexperientes, os jovens, as crianças, os jovens, nossos filhos. Devemos orientá-los biblicamente e alertar aos nossos filhos sobre a realidade do mal, da natureza do pecado, do mal, o que é a natureza pecaminosa. Devemos fazer isso biblicamente, falando da Escritura, falar da Escritura para os nossos filhos, falar do mal que está dentro de cada um de nós, o mal que está nas pessoas ao redor, que nos rodeiam, e num mal invisível, espiritual, representado por Satanás e os anjos caídos. Então nós devemos alertar. A Bíblia tem vários alertas sobre essas questões. É o nosso dever, como pais, como líderes, alertar os nossos filhos e, de fato, sob a pena de problemas terríveis. Claro que todos estão nas mãos de Deus, Deus preserva os seus, mas há consequências desse contato inadvertido com pessoas ímpias, com pessoas profanas, que irão causar dano e males a nós se não estivermos atentos. O texto é muito claro: ela foi forçada, foi humilhada. O abusador, ele deseja depois o matrimônio, ele é tomado de uma paixão, ele é cativado pela jovem e propõe matrimônio, mas nós sabemos, irmãos, que forçar intimidade antes do casamento quebra a lei de Deus. Forçar intimidade antes do casamento quebra a lei de Deus. Isso está nas Escrituras desde o Gênesis, onde a ordem é: primeiro deixa pai e mãe, assim deixará o homem pai e mãe, e aí só então se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então o que as pessoas fazem, isso aí é sem revelação de Deus, sem a lei de Deus. Não tem aval de Deus, das Escrituras, essa inversão em que as pessoas, vai lá, um jovem convida a outra, a menina para ir morar com ele, não há aliança, não há pacto diante de Deus, não há compromisso. Isso aí é totalmente contrário ao que Deus estabeleceu desde o princípio com relação ao casamento. A ordem é muito clara. E há uma relação de intimidade, mas há uma relação de aliança
antes de haver a intimidade no casamento. Mas para os pagãos isso não é nada, não é verdade? O que vemos aí não é diferente hoje do que era lá para os cananeus. Para a cultura pagã isso não é nada. Mas nós que somos da aliança sabemos que isso é mal. É pecado contra Deus e contra o próximo e tem consequências. Trará, se for eleito, a disciplina de Deus sobre o Filho de Deus. Se for bastardo, é verdade que pode ser que viva assim muito tempo e não dê em nada, mas no final terá que responder diante do tribunal de Deus. No nosso texto, irmãos, nós vemos então essa situação, sabemos à luz do contexto de Gênesis, da Bíblia toda, da questão do pecado, e é muito claro já no nosso texto a consequência desse pecado. O final já sabemos. Uma tragédia, vingança, uma carnificina ali, uma chacina. Diná, depois de ser entregue, será raptada, e depois haverá um extermínio daquele clã. Os siquemitas, ali Siquém, Amor, e aquele clã será exterminado. O que é que está acontecendo aqui? Diná é imprudente? De certo modo, imprudente. Faltou liderança de Jacó, os filhos rebeldes, vemos ali os filhos como que agindo, e não há diálogos de Jacó, nenhuma orientação de Jacó, os filhos vão lá e se vingam. Tudo isso, vemos essa tensão aí no texto. Há um certo zelo dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Eles sentem ódio, repugnância pela prostituição, pela violação de sua irmã, mas também há uma impetuosidade, uma imaturidade, uma fúria desenfreada. E, de fato, irmãos, Deus é justo, a lei de Deus é justa, e sim, nós devemos ser zelosos daquilo que é justo, daquilo que é bom, mas tudo tem o seu lugar e Deus é o vingador, nós sabemos. Da parte de Jacó no texto, nós não vemos nenhuma reação, senão preocupação após os filhos matarem aquele clã. Mas antes disso veremos uma certa negociação, porque Amor deseja que seu filho Siquém case com Diná. Vai haver uma certa negociação, uma proposta de casamento, e é isso que veremos então mais adiante, no próximo ponto do nosso texto. Mas antes disso ainda, irmãos, e veremos aqui essa questão de vingança, Diná é violada e os irmãos tratam isso como um crime hediondo, digno de morte. Na lei que é dada mais à frente, Moisés, através de Moisés o Senhor fala que quando um jovem, isso está lá em Deuteronômio 22, do verso 28 a 29, se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, uma vez que a humilhou, e lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora. Então, de fato, não é um crime, é um pecado, de fato, mas haverá pela lei, no futuro isso será esclarecido, uma maneira de resolver, e de fato não é uma pena de morte, o que veremos ali mais na frente. Mas há outra questão que também observamos no texto e iremos aplicar mais adiante, que é essa questão do relacionamento fora da aliança, ou do relacionamento misto, que é o que veremos então do verso 4 a 24, o segundo ponto aqui da nossa exposição. Do verso 4 a 24, temos aí uma proposta de casamento misto. Uma proposta de casamento misto. Então, Siquém disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. E há aí um diálogo aí que é descrito, Jacó é informado da situação quando retorna do campo, e Amor, pai de Siquém, vai falar com Jacó. Também no verso 7, os filhos de Jacó ouviram do acontecido e se iraram, se indignaram.
E no verso 8, então, nós temos aí o diálogo. Disse-lhe Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Há uma proposta de agora formarem uma unidade, habitarem na terra, negociar e haver uma mistura. Ali, os filhos de Jacó casar com as filhas de Amor e vice-versa. Então, há uma proposta de uma unidade com esses que são pagãos, esses que estão fora da aliança. Há uma boa vontade de pagar o dote, majorar o dote. Os filhos de Jacó fazem uma proposta enganosa, usam de uma estratégia de pedir a estes que apenas se eles circuncidassem a si mesmos poderiam fazer essa aliança. E então nós vemos aí tudo isso que se desenrola aí desses versos 4 a 24. Então, Amor, o pai e Siquém, o príncipe, propõem casamento. Qual a justificativa? O filho está apaixonado, há vantagens, habitar na terra, negociar, agora haver mais opções ali de casamento entre os clãs. Mas, irmãos, o casamento misto é infidelidade contra Deus, contra a aliança. O casamento misto, e muita gente acha que isso é coisa do Novo Testamento, lá de 1 Coríntios 6. Não, irmãos, em toda a Escritura nós vemos isto. Está na nossa confissão de fé, depois veja lá no capítulo que trata do matrimônio e do divórcio. Os nossos pais registraram isso lá. Então, o casamento misto, ele quebra um relacionamento anterior, um pacto anterior, uma aliança anterior, porque nós, o povo da aliança, estamos numa relação com o nosso Deus, que é representada por uma relação até matrimonial. O povo de Deus é um povo que é descrito como noiva de Deus, como esposa de Cristo. Casamento misto, então, é julgo desigual e traição contra Cristo. No Antigo Testamento, aqui no contexto da lei, quando o povo estava prestes a entrar na terra, mais na frente, lá em Deuteronômio, em Êxodo também, veja em Deuteronômio 7, de 1 a 4, as admoestações que o Senhor dá ali. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais numerosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver lançado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Mas não era para ter aliança. Totalmente as destruirás. E aí vem claramente aqui dizendo, está dito aqui, não farás com elas aliança. Nem terás piedade delas. Não é para ter pena, não. Vocês são o povo de Deus, são o povo da aliança, não é... claro que havia um juízo ali sobre aqueles povos, eles eram povos que a medida da iniquidade destes povos contra Deus chegou a um ponto em que Deus enviou esse juízo, eles seriam destruídos. E o povo de Israel tinha que cumprir isso e não deveria fazer aliança, nem ter piedade. E aí continua: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Aí veja o argumento. Deus está dizendo o que é que não tem que fazer, o que eles não poderiam fazer, e ainda dá um motivo. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Casamento misto é traição contra Deus. Deus nos ordena, então, a ser um povo santo. E há essa tentação ao desvio,
a idolatria, tudo isso que essas relações causam, e isso atrai a ira de Deus sobre o povo de Deus, sobre nós, o povo da aliança. Então, veja tudo isso que a palavra de Deus nos diz contra essas relações mistas. Diante disso aqui, e o nosso texto, nós sabemos aí pelo texto que a proposta dos filhos de Jacó de permitir esse casamento era uma proposta maliciosa. Da parte dos pagãos, eles queriam levar vantagem. O que Amor e Siquém disseram aos outros habitantes do seu clã ali, daquela cidade, daquela terra, tudo que é deles será nosso, e poderemos casar com as suas filhas. Então, foram apresentadas várias vantagens. E perceba que nesse acordo, Jacó, quem faz parte desse acordo são os filhos de Israel e Amor e Siquém. Jacó não trata de nada aí, há uma certa passividade. E os filhos de Jacó, então, usam como estratégia requerer o sinal da circuncisão, porque essa circuncisão, que é o sinal da aliança, é uma cirurgia, é algo que debilita a pessoa que faz a circuncisão, é um corte do prepúcio, e aquilo sangra, e a pessoa fica dias fraca, ele tendo que se recuperar, perde sangue e tudo mais que acontece numa cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia simples, debilita ali aqueles homens, aqueles varões. E então a estratégia dos filhos de Jacó era, a gente diz para eles que eles têm que se circuncidar, eles circuncidam e depois a gente vai lá e mata todos. E isso é algo terrível. Mas ainda assim, irmãos, devemos lembrar disto. Apesar de um zelo desses filhos de Jacó, isso é bom, de fato eles pecam, porque eles se vingam, eles têm fome e sede de justiça, mas eles metem os pés pelas mãos porque não era isso que Deus queria, não era assim que isso deveria ser tratado. Mas que fique essa nota, há um perigo da mistura com os pagãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso no Novo Testamento de modo muito claro, e não é só casamento, não é só casamento. Paulo, ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Claro que podemos aplicar isso ao matrimônio, que é a relação mais íntima que pode haver entre duas pessoas. Mas isso é geral, porque Paulo diz, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você que é crente, você que é da aliança, você é luz no Senhor. E aqueles que estão fora da aliança são trevas. Não vai dar certo, uma hora vai dar problema isso. Alguém pode dizer, mas deu certo para fulano, então tem tempos que eu tenho amizade com pessoas que não são crentes e às vezes até dizem que é melhor do que, são pessoas melhores do que os crentes, alguns argumentam. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara, isso vai dar problema, nós temos que dizer isso aos nossos filhos. Tenham cuidado, não é que vocês vão sair do mundo, vão ter contatos com pessoas na escola, onde vocês estiverem, mas, de fato, nós não podemos achar que é possível ter um contato íntimo, uma relação íntima, a luz misturar com as trevas e achar que vai dar tudo certo e que não vai ter problema em algum momento. Por falta de alerta, que não seja por falta de alerta. É por sua conta e risco, e o risco é o que nós vemos aqui, e é o que irá acontecer com os desavisados, ou então os que não querem ouvir os avisos. Então o Senhor manda a separação. Veja que quando Paulo fala disso, sobre essa questão do jugo desigual, ele diz, porque vós, a igreja, sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Veja que não é só casamento. Casamento é uma aplicação que podemos derivar disso. Paulo está falando da igreja. Vós sois o templo do Deus vivente. Deus disse que habitará no nosso meio, será o nosso Deus. Nós seremos seu povo. Aí Paulo diz, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo e eu vos receberei.
eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E então, irmãos, temos aí a terceira parte do nosso texto, que é a vingança contra os inimigos da aliança, a partir do verso 25 até o verso 31. Então, após aquele acordo falso de aliança, como vimos aí no diálogo da sessão anterior, os homens vão lá e se circuncidam, aceitam circuncidar-se, e a partir do verso 25 ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens. Todos eles tomam vingança contra a violação de sua irmã. A resposta dos filhos de Jacó foi de fúria, profana, enganosa. Eles são tão profanos aqui, irmãos, que eles usam na sua estratégia o sinal da aliança. Eles propõem, se vocês fizerem a circuncisão, nós seremos um povo. E eles usam algo santo, algo que Deus estabeleceu, um sacramento do Antigo Testamento, para enganar aqueles cananeus. Então, é uma resposta pecaminosa, de fúria, de ressentimento, de ira, uma resposta de engano, há um zelo, há uma indignação contra o pecado, mas, de fato, eles fazem também coisas erradas, eles pecam também, e, pelo que vemos aí, uma chacina acontece. Verso 26, passaram ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Depois temos aí, eles tomam despojos, saqueiam os despojos, e então temos tudo isso aí, toda essa tragédia, e Jacó aparece no texto repreendendo os filhos. No verso 30, Jacó diz: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores da terra. Jacó teme, o seu clã não é tão grande, há muitos povos ali, Jacó teme ser destruído. E a resposta dos filhos é uma resposta até, sim, imoral, por um lado. Abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta, mas aí eles foram lá e cometeram todo aquele assassínio, aquela mortandade. Irmãos, nós devemos odiar o mal, claro, mas de maneira justa e bíblica, orientado pela palavra de Deus. Nós devemos agir de maneira correta. Não justifica o fato dos pagãos agirem de maneira contrária à lei e nem percebem muitas vezes que estão quebrando a lei. Isso não justifica que nós que cremos, que conhecemos a lei de Deus, procedamos de maneira errada, de maneira incorreta. Meus irmãos, diante de tudo isso ainda, aplicações para as nossas vidas. Então, irmãos, igreja, vós, igreja, povo pactual, mais uma vez afirmo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis e incrédulos. Saiba disso, isso é uma regra geral. Não haverá comunhão real, genuína, profunda entre um crente e um incrédulo, um não regenerado, um ímpio, um filho das trevas, um filho do diabo. Não vai haver uma comunhão genuína, vai dar problema isso. Você terá problema, crente. Ouça os alertas de Deus. Não mantenha um jugo desigual. Essa é uma regra geral sobre o nosso contato ou relações íntimas com os incrédulos, então, que devemos nos acautelar e evitar, sob a pena de recebermos aí traição e sofrimento, até consequência de negligência daqueles que não querem ouvir os conselhos da palavra de Deus. De fato, nós não somos ordenados a sair do mundo, mas não devemos ter aliança com os ímpios. Por quê? Porque o teu primeiro compromisso é com Cristo. E a ordem, já lemos aqui, a ordem da aliança é: não há sociedade da justiça com a injustiça, não há comunhão da luz com as trevas. A ordem de Deus é: sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Deus nos chama à santidade.
E claro que isso se estende, então, mais ainda ao casamento, que é a relação mais íntima que pode existir entre duas pessoas. Então, mais ainda, os filhos, os jovens, aqueles que ainda não casaram, que estão, pela graça de Deus, sendo preparados para o casamento, devem mais ainda considerar nestas coisas. Você deve considerar nisto. A questão, claro, que de modo geral, alguém pode dizer, já é difícil o casamento nos dias em que estamos vivendo, mas ainda você deve levar isto a Deus, orar, porque de fato, você como crente não pode se contentar só em casar por casar ou qualquer coisa desse tipo. A palavra de Deus é muito clara, que você, sim, é livre para isto, se tem vocação, deve procurar o casamento, mas no Senhor. E toda a Escritura, então, temos evidência de que você deve evitar ao máximo e fugir de qualquer relação mista, e mais ainda, de um casamento misto. Então, não me venha com uma desculpa de que conheceu alguém e já está ali apaixonado com alguém que não é crente, porque você sabe que o seu compromisso, em primeiro lugar, é com Cristo. E eu pergunto, o teu compromisso com Cristo fica onde? Você que é batizado, é cristão, é membro de uma igreja, você está em aliança com Cristo, você... Então, agora, como fica essa aliança, esse compromisso? Então, não há justificativa, irmãos. Quem se envolve nesse tipo de relação acaba traindo o primeiro compromisso que fez com Cristo Jesus. Então, arrependa-se e creia no Senhor e seja fiel à aliança. E com relação aos pais, né? Você, pai crente, ou pais crentes, não acho que isso não tenha nada a ver com você, não. Jacó, no nosso texto, manifestou indolência, não houve uma liderança ali, é o que vemos, apenas reações, medo, após os seus filhos matarem ali aqueles homens. Mas perceba, veja, que Jacó sofre as consequências dessa passividade, de não liderar a sua família, orientar a sua casa, expor a sua casa a essa situação. Jacó fez um voto com Deus de que iria voltar e adorar em Betel, não conclui, não obedece cabalmente o que havia votado ao Senhor, fica em Siquém, há uma negligência, e então há consequências de tudo isso. Claro que Deus é gracioso, Deus não rejeita o seu servo, mas há consequências do pecado. Deus disciplina o seu povo. O que nós vemos aqui, irmãos, também é que a lei de Deus não tem uma questão cultural, porque era na antiguidade, em Canaã, ou hoje. A palavra de Deus nos revela um Deus santo, um Deus moral, revela a lei de Deus, e nós vemos que antes do Sinai, de Deus dar os 10 mandamentos, nós já vemos que havia lei no mundo, porque o homem foi criado e a lei foi implantada no coração do homem desde o princípio. Então, a lei de Deus, ela vigora e ela é eterna nesse sentido. Ela revela o caráter de Deus e nenhuma circunstância cultural muda isso. Não importa se os ímpios são sensíveis ou não à lei de Deus. Não importa se para eles esse negócio de aliança, assinar o papel, não vale de nada. Não importa. Nós temos a revelação de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E você sabe que as coisas são assim. E você sabe que se você não submeter à lei de Deus, você irá sofrer consequências. Se é filho, será disciplinado. Se é bastardo, é possível que você não observe consequências diretas ali a curto prazo, mas, como já disse, irá ter que prestar contas diante de Deus. Os filhos de Israel acertaram quando eles disseram no final que trataram a sua irmã como prostituta. É pecado. Eles acertaram em ser zelosos, em tratar o pecado como ele é, algo abominável, enquanto os cananeus, eles só vieram propor casamento, aliança,
você percebe pelo texto que eles não vieram propor nenhum tipo de restituição, nenhum tipo de tratativa ali daquela questão, porque é assim que eles são, eles não têm a lei de Deus, mas nós temos. Eles podem não achar ofensivo, mas nós que temos a palavra de Deus sabemos que ofende a Deus o pecado. Então, a lei de Deus, ela é revelada sobre esse assunto. Nós, a igreja, povo de Deus, nós sabemos disso. E, claro, Deus, ele trata conosco, assim como trata também com os ímpios. Deus disciplina o seu povo. Deus julga os pagãos, há juízos de Deus contra essa confusão que está aí das pessoas que não querem submeter à lei do casamento. Outro perigo aqui no texto, e que também reforça o alerta da nossa exposição, é que o casamento misto, irmãos, ele é uma maneira de diluir o povo da aliança. Claro que Deus conserva o seu povo, preserva o seu povo. Mas veja, imagine que se fosse assim como Amor e Siquém queriam. Então a proposta é terrível, a proposta que foi feita aí. Israel deixaria de existir, seria diluído, ou seja, há um alerta em toda a Bíblia de que esse pecado, ele desvia o povo de Deus, atrai juízo sobre a igreja. Então, nós devemos odiar o casamento misto. E o nome do casamento misto é alta traição contra Cristo. É isso que é casamento misto. E não é algo neutro, isso não é algo neutro. Se nós, como pais, como líderes, como igreja, se nós negligenciarmos essas coisas, sofreremos as consequências e veremos isso, experimentaremos isso. Ou seja, nós que somos povo de Deus não podemos achar, não, mas o mundo mudou e viver como os seculares, como os pagãos, e achar que as coisas vão ser boas, vai dar bom, no final não vai. Terá consequências. O teu pecado vai te achar se você não atentar para isso. É o que aconteceu com Jacó. Jacó negligenciou e o pecado, então, o seu pecado o achou. No caso aqui dos assassinos, há uma consequência. Simeão e Levi perderam a ordem de prioridade na herança, na divisão da herança das tribos, mais à frente veremos isso. Eles perdem a sua posição. Então, pense bem nos votos que você faz diante de Deus quando você é recebido na igreja ou foi batizado, fez sua profissão de fé, como membro da igreja, como membro da aliança. Pense bem no compromisso que você tem com o Senhor. Claro que muitos acabam pecando nisso, Deus disciplina, Deus não rejeita os seus filhos. Jacó aqui, ele, apesar de tudo isso que vemos, o seu pecado, Deus o trata graciosamente, a história continua, Deus irá cumprir seus planos na família de Jacó, mas não sem disciplina, não sem sofrimento, é o que vemos aqui. E diante disso também, irmãos, nós temos essa boa nova, que podemos ver em toda a Bíblia e em nosso texto, que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados. E nisto está o Evangelho, a boa nova. Israel é preservado, a igreja é preservada. Apesar de nós mesmos, apesar dos nossos pecados e fraquezas, o Senhor continua a preservar a sua igreja. Porque nós não somos salvos por obras ou a nossa capacidade de ser fiel. Isso não justifica que as pessoas se aventurem no pecado ou no casamento misto. Mas a palavra de Deus nos diz, e Paulo diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não estamos colocando em dúvida o fato de que Deus continuará sendo bom, misericordioso, fiel a si mesmo, irá nos sustentar, nos guardar, em meio à disciplina. Sim, nos arrependeremos se pecamos, receberemos o perdão como igreja, como povo de Deus, mas o alerta é claro, Deus é um Deus santo, Ele trata, Ele disciplina. Então, a aliança de Deus, como afirmamos em nosso tema,
ela é contra o casamento misto e as relações mistas em geral, mas especialmente o casamento misto. A aliança de Deus é contra isto e nós devemos estar atentos, orar pelos filhos, prepará-los para o casamento e, de fato, orientá-los, encaminhá-los para que possam, de fato, ter essa bênção dádiva de casar no Senhor, ser fiéis nesta questão e ter no casamento um auxílio, não consequências negativas de algo tão precioso que é o casamento. Irmãos, que o Senhor santifique a sua igreja, que o Senhor nos dê famílias fortes, fiéis, bons casamentos, casamentos no Senhor, que o Senhor possa nos ouvir nisto e que possamos buscar no Senhor estas coisas. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, eu queria aproveitar para orar pela Isabela. Tá. Senhor Deus, Todo-Poderoso Senhor, nós te adoramos nesse momento na tua casa, poder estar na tua presença, ouvir a pregação. Tão indignos somos, pecadores. Sabemos, ó Deus, que é graça receber os teus alertas, poder, ó Deus, ser informados das tuas leis, dos teus mandamentos, e ao mesmo tempo, ó Deus, também ouvir o Evangelho, saber que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados. Abençoa o teu povo, ó Deus, santifica cada família, prepara os filhos, ó Deus, para a vida adulta, para o matrimônio, prepara, ó Deus, cônjuges que sejam crentes e fiéis a Ti, e conduz, ó Deus, nos guia cada um de nós nesse dever santo de encaminharmos nossos filhos, ó Deus, para serem fiéis nesta questão. Nesse momento também queremos orar, pedir pela vida de Isabela, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da sua saúde, ajude-a nesta questão. Cremos no teu poder de curá-la, de intervir poderosamente. Pedimos ao Senhor, é o nosso pedido e desejo, que o Senhor possa dar esse livramento, ó Deus, para que ela venha ter sua saúde perfeita. Também sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos na enfermidade que não entendemos, às vezes permite que ela permaneça. Ó Deus, dá sabedoria para que os pais e ela mesma venha saber lidar com isso, enquanto o Senhor não é da tua vontade ou no teu tempo de retirar. Mas o nosso pedido, ó Deus, é que o Senhor lhe dê a plena cura, restauração. Assim, abençoa a tua igreja, ó Deus, com a vida espiritual, a saúde espiritual, e também, ó Deus, nos dá a saúde física, nos dá a entender também a importância da fidelidade, e que o Senhor também tem planos de nos abençoar através também de sermos um povo pactual e ligados ao Senhor, e há promessas de bênçãos que acompanham a nossa dedicação ao Senhor, e pedimos que o Senhor manifeste isso, que o Senhor derrame bênçãos da obediência, ó Deus, sobre o teu povo. Dá-nos um dia abençoado, de paz, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.